A Alerj instala a comissão para analisar impeachment do governador Pezão. Secretaria de Educação apresenta relatório de atividades de 2018. E Comitê de Combate à Tortura debate superlotação no sistema penitenciário e socioeducativo. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A superlotação das penitenciárias e o colapso do sistema socioeducativo foram os principais temas do 7º seminário sobre os desafios ao enfrentamento à tortura. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, em 2016 foram quase 10 mil adolescentes apreendidos. Se no ano de 2010, para 4 adultos presos, havia apreensão de 1 adolescente, em 2017 a proporção passou a ser de 2 adultos para 1 jovem. Existem hoje no estado do Rio cerca de 1.000 vagas de internação disponíveis para uma demanda de quase 2.000 adolescentes. Segundo o promotor de Justiça do Paraná, Maurício Giacomo, é preciso tomar medidas urgentes que evitem os maus tratos às pessoas que estão em privação de liberdade. Uma questão fundamental é que o Estado preste assessoria técnica e financeira para os municípios implementarem os seus programas socioeducativos. O próprio Estado, o Estado do Rio de Janeiro, desenvolveu uma política socioeducativa, e colocar em prática o plano estadual que já foi elaborado socioeducativo, para que nós possamos ter alternativas à própria internação e ampliação de vagas, a criação da central de vagas, a adequação do sistema ao que de fato é necessário para que o Rio possa atender de forma adequada o adolescente que pratica o ato infracional, as suas famílias e, se possível, até atuar na prevenção. Além do combate à violação dos direitos humanos, o crescimento dos casos de tuberculose nos presídios do Rio foi outro assunto debatido na conferência. Membros do Comitê e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio, organizadores do evento, pediram mais estrutura e apoio das instituições responsáveis pelo sistema prisional. Dentre as reivindicações estão o aumento do número de inspeções, monitoramento de situações de desrespeito às pessoas privadas de liberdade, principalmente as mulheres, e a produção de conhecimento na luta contra a tortura. O que a gente precisa pensar é numa reforma geral da própria política criminal, a começar pela política de drogas, pensando especificamente em situações que são dadas pela maior gravidade. Aí, o caso específico dos adolescentes, das adolescentes e o caso das mulheres, que trazem determinadas realidades que são realidades que precisam de uma atenção ainda maior. O seminário deixa um exemplo muito esperançoso, no sentido de que existem pessoas das diversas instituições que podem impactar com o seu trabalho, sobretudo com o seu trabalho articulado de todas essas instituições, de forma articulada no combate e prevenção à tortura. Então, essa mensagem foi muito bem transmitida pelo seminário e a gente espera que realmente ela gere frutos e que essas redes se fortaleçam e possam, assim, desempenhar o seu papel. O 7º seminário anual sobre os desafios ao enfrentamento à tortura foi realizado nesta quarta-feira no auditório Nelson Carneiro. Nesta etapa, foi apresentada a mesa de abertura, com membros do Tribunal de Justiça e dos Ministérios Públicos, Federal e Estadual. Logo em seguida, foi realizada a mesa 1, que debateu estratégias para solucionar o problema da superlotação nos sistemas socioeducativo e prisional. A segunda etapa do seminário foi realizada na parte da tarde e quem traz as informações é a repórter Marcela Buzelin. À tarde, este defensor público do Estado, que abriu o debate, falou sobre a importância da audiência de custódia, ou seja, o instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas, para agilizar o processo e garantir que ele não seja pressionado a fazer uma confissão e que a prática da confissão informal é considerada uma violação de direitos. A confissão informal, dita dessa forma, consiste numa prática de tomar o interrogatório através de uma conversa informal da pessoa detida, sem que lhe seja informado dos seus direitos, de ficar em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e sem estar perante a autoridade competente para realizar esse interrogatório.
e isso ser utilizado como prova contra essa pessoa. É uma prática ilegal e que deve ser coibida. Outra questão levantada durante o seminário foi sobre o racismo. Uma pesquisa realizada este ano pela Defensoria Pública do Estado sobre audiência de custódia revela que 73% das pessoas que afirmaram ter sofrido agressões são negras. A maioria da população é negra e devido a essas políticas de drogas, essas questões todas sociais, esse povo seleto, né, que esses são os desejáveis para estar punidos. Romper com essa barreira fica muito mais complicado, apesar de termos um mecanismo, temos outros dispositivos como direitos humanos da LED e tal, que são braços do Estado, eles ficam limitados nesse combate, ficam muito mais complicados. Então, a partir da sociedade, uma conversa com a sociedade para ter uma relação maior com a questão da unidade prisional, para tentar dirimir, amenizar nesses conflitos, né, porque a tortura que se naturaliza, conforme o defensor disse, se naturaliza porque o próprio algoz ele não se reconhece como torturador. Para esta pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, apesar dos avanços legais no enfrentamento à tortura, essa prática que viola os direitos humanos continua e que é fundamental que existam políticas de reparação e a garantia de que este tipo de crime não se repita. É muito importante que o poder público assuma essa responsabilidade de investigar, né, havendo investigação, responsabilizar os agentes violadores e também oferecer políticas de reparação para essas pessoas. E no âmbito do sistema prisional, a mesma coisa, né? A pessoa que está presa, ela está privada de liberdade. É o direito dela, o que é privado é o da liberdade e não os outros direitos. A falta de atendimento médico no sistema prisional é preocupante. Segundo o relatório que será lançado pelo Mecanismo de Combate à Tortura do Estado, somente este ano, quase 270 detentos morreram, de acordo com dados da CEAP. Mortes que, segundo Alexandre Campbell, integrante do mecanismo, poderiam ser evitadas. Se houvesse atenção básica nas unidades prisionais e encaminhamentos para algumas situações, essas mortes elas poderiam não acontecer, né? Então, o que a gente tem é isso, um número enorme de óbitos na CEAP por conta de doenças que poderiam ser evitadas, né? A internação e o óbito da pessoa. Então, essa é a linha de raciocínio que faz com que a gente venha aqui hoje apresentar como está funcionando ou não funcionando, né, o sistema de atenção à saúde para as pessoas presas dentro da CEAP e nas situações em que elas precisam ir para os hospitais fora da CEAP. O secretário de Educação do Estado, Wagner Victor, apresentou para os deputados da Comissão de Educação da Alerj o relatório das atividades da Secretaria em 2018. Um dos resultados considerados mais relevantes foi a redução em mais de 40% da evasão escolar na rede pública. A diminuição no índice de evasão ocorreu tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Outros destaques dessa gestão, segundo Victor, foram um aumento do número de escolas em tempo integral profissionalizante e de vagas ofertadas na rede. Em função do trabalho, acredito que a evasão ainda vai cair mais nos próximos anos, por conta de hoje você ter elementos fundamentais que agregam mais atividades, mais ensino profissionalizante, uma merenda considerada a melhor merenda do Brasil. Então esse é um trabalho muito importante, que eu fico muito feliz com os resultados apresentados, que são números que vêm do censo escolar. De acordo com o relatório apresentado nesta quarta-feira, houve uma ampliação do repasse de recursos para as escolas realizarem obras de manutenção e também para a merenda escolar. O secretário citou a instalação de portarias eletrônicas como um exemplo de melhoria da infraestrutura. Para Lucas Hipólito, representante do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, melhorias no espaço físico são bem-vindas, mas os problemas mais graves de funcionamento das escolas atualmente são decorrentes da falta de profissionais. A gente reclama da falta de profissionais dentro de sala, mas especialmente fora da sala de aula. Então, aí o que acaba acontecendo é um acúmulo de funções, por exemplo, as direções de escola. A direção de escola não consegue fazer o seu trabalho político-pedagógico e acaba tendo que fazer o trabalho de outros profissionais que faltam nas escolas. Desde a limpeza, às vezes, como eu até comentei lá, diretores que às vezes têm que levar o lixo para a rua da escola, portaria, direções se ocupando de controlar quem entra e sai da escola, orientação pedagógica, coordenação, trabalho de secretaria. Uma das mudanças consideradas positivas pela Secretaria foi a automatização do sistema de matrículas. Wagner Victor afirmou que todas as fases do processo serão online, sem interferência das unidades escolares, o que atenderia a pedidos do Ministério Público.
Diretores de escolas questionaram a eficiência do novo sistema e alegaram que muitos pais estão tendo dificuldades para matricular os filhos. Democratiza de certo ponto, porque qualquer pessoa em qualquer lugar, dentro da casa dela, consegue fazer a matrícula. Porém, nós temos que pensar, para ter realmente uma democratização, eu preciso pensar em quem não tem acesso à internet. E quem não tem acesso à internet, procurar a escola, procurar a unidade escolar. O objetivo da apresentação anual de um relatório da SEDUC para a Comissão de Educação da Alerj é não só dar mais transparência à gestão pública, mas também fazer um mapeamento de iniciativas e planejamentos que contribuam para o próximo governo, colocando assim a educação no patamar de política de Estado. Se você pensar que um ciclo básico de educação pública demora 14 anos, você está falando em 4 governos. Então você tem que ter uma coisa muito consolidada para que você não entre na descontinuidade, que é o maior problema da educação pública brasileira, a descontinuidade de programas e projetos. Isso vai perdendo o norte, vai perdendo um rumo para as equipes, você não vai constituindo uma cultura de política de educação. Para dar continuidade ao trabalho feito nos últimos anos, a Secretaria enumerou uma série de projetos e atividades que tiveram avanços. Dentre elas, o melhor desempenho dos alunos do Estado na Olimpíada Brasileira de Matemática e o programa de premiação de atividades científicas. Além disso, Victer garantiu que pelo menos 10 novas escolas estão sendo construídas e devem ser finalizadas até 2020. Nós estamos bem integrados com o governo que está assumindo dentro da transição, passando os dados de maneira correta, adotando ações que nós já devemos adotar esse ano. O calendário escolar já vai estar publicado, a maioria das escolas vai ter merenda na própria dispensa, os salários em dia, fornecedores em dia, licitações realizadas, os principais contratos assinados. Eu não tenho a mínima dúvida que o futuro gestor da Secretaria, junto com o novo governador, vai fazer um belo trabalho nessa área. E como toda área, o que sentir que tem oportunidade de melhoria, vai investir em oportunidade de melhoria, e o que tem de ponto forte vai dar continuidade. Foi instalada na Alerj a comissão especial que vai analisar a denúncia de crime de responsabilidade contra o governador Luiz Fernando Pezão, preso desde o dia 29 de novembro, e contra o vice Francisco Dornelles. O processo é consequência de uma representação apresentada pelo PSOL em fevereiro de 2017, que foi acatada este ano pela mesa diretora, após decisão emitida pelo Tribunal de Justiça do Rio. Na reunião de hoje, os parlamentares definiram que a deputada Marta Rocha irá presidir os trabalhos. Eu pretendo conduzir com a serenidade, que é uma característica minha, e observando todos os prazos e observando todos os preceitos que são regidos pela Constituição. Então, eu tenho convicção que, ao final desse processo legislativo, nós chegaremos à verdade e a comissão, de forma serena e firme, tomará a sua decisão. A comissão é composta por 19 parlamentares que representam seus respectivos partidos. Os deputados debateram sobre o prazo que a comissão terá para analisar o processo. Isso porque faltam 19 dias para o fim dos mandatos do governador e do vice-governador, o que poderia fazer com que o processo fosse arquivado. Por unanimidade, o deputado Bruno Dauaire foi eleito relator e ressaltou a necessidade de cumprir os prazos legais. Vamos, primeiro, com certeza, respeitar o princípio do contraditório, escutar as alegações da defesa. A gente tem um problema que é o prazo, a gente tem um tempo muito curto para poder produzir esse relatório, mas a gente espera que, com esse adiantamento, com essa sessão de amanhã, a gente consiga encontrar esses pontos ainda muito confusos, né, nesse procedimento de impeachment aqui do governador Luiz Fernando Pezão. Já está marcada uma nova reunião para esta quinta-feira, 13h. Nesta quarta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que altera a formação do Conselho Superior da Fundação CCERJ, o Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio. A proposta dos deputados Valdec Carneiro, Dr. Julianelli e Flávio Serafini inclui 2 representantes do quadro permanente de pessoal da Fundação, indicados pelos servidores, entre os membros efetivos do Conselho. O texto foi aprovado e agora segue para análise do governador. Com a representação dos servidores no Conselho Superior, a gente não só democratiza a instituição, garante uma participação efetiva dos servidores, como caminha no sentido de dar perenidade a essa instituição
no sentido dela se transformar cada vez mais numa instituição de Estado e não numa instituição de governo. O Rio pode ter uma política estadual de educação no campo. A ideia é ampliar a oferta de educação básica e superior nas áreas rurais, assentamentos, reservas indígenas e quilombolas, nos moldes do programa desenvolvido pelo governo federal. A proposta do deputado Samuel Malafaia foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. A educação no campo tem que considerar essas diferenças, né? E apoiar os que moram nas fazendas para eles se desenvolverem, senão fica um país sempre sem desenvolvimento. E o camarada acha que não tem potencial para desenvolver no lugar onde eles estão com a família. Então, a educação no campo visa fixar os filhos ainda no campo e também levar para eles condições de desenvolver essas fazendas, e nem chega a ser fazenda, o que tem mais no interior é roça. Hospitais, clínicas e ambulatórios do estado podem ser obrigados a utilizar catéteres e sondas com conexões e cores diferentes para a aplicação de medicamentos nos pacientes. O objetivo da proposta é evitar erros por parte dos profissionais da saúde, como, por exemplo, a aplicação de substâncias que não podem ser administradas por via venosa. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado e vai para a sanção ou veto do governador. O Rio pode ganhar uma política estadual de economia solidária. O objetivo da proposta é incentivar o desenvolvimento de empreendimentos e redes de economia solidária por meio de convênios entre as entidades e o poder público. Esse tipo de economia se destaca pela gestão democrática e participativa, pela distribuição igualitária das riquezas produzidas e pelo desenvolvimento regional sustentável. A proposta dos deputados Zaqueu Teixeira, Valdec Carneiro, Carlos Mink e Zeidan foi aprovada e vai ser analisada pelo governador. Na verdade, essa lei ela aproveita dispositivos legais que já estão em vigor, né? Acrescenta novos dispositivos e faz uma reorganização, uma compilação, estabelecendo num único diploma legal, né, as diretrizes desse campo. É bom dizer que nós não estamos falando de algo abstrato. Quem não tem relação cotidiana com o artesanato, quem não tem relação com agricultura familiar, né? Quem não tem relação com a pesca, sobretudo a pesca artesanal em particular, com bordadeiras, com catadores e catadoras de material reciclável. Tudo isso constitui um campo, né, que gera hoje no Rio de Janeiro, gera trabalho, gera renda, movimenta centenas de milhares de pessoas. Analisado o projeto do deputado Dr. Julianelli, que declara de relevante interesse ambiental a conservação e a proteção dos ecossistemas de montanha no estado. A proposta prevê ações de monitoramento, avaliação e controle da qualidade ambiental, além de prevenir impactos decorrentes de atividades econômicas. Também fica estabelecido que quem destruir ou danificar vegetação nativa de ecossistemas de montanha estará sujeito a multas que variam de 15 mil a R$1 milhão. O texto foi aprovado e agora segue para análise do governador. Hoje em dia, as montanhas, os parques estaduais, nacionais e municipais estão sendo usados como trilhas de caminhada, trilhas de mountain bike, parapente. Então, a nossa população está descobrindo a montanha como fonte e local de lazer. Então, esse projeto visa exatamente isso aí, não impedir, mas regulamentar como que isso vai ser usado. Não se pode chegar e fazer uma trilha nova de qualquer maneira. Nós temos que entender que isso aí, se for feito dessa maneira, degrada o ecossistema, favorece erosão, favorece ações próprias da natureza, mas que se agravam em função do mau uso. A proposta do deputado Luiz Paulo permite aos donos de veículos realizar a vistoria anual do Detran, mesmo que tenham multas de trânsito. O texto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para análise do governador. Tanto a multa quanto o IPVA são tributos. Se você não paga, tem que ser cobrada na dívida ativa. E a vistoria é para ver se o veículo está em condições de trafegar e se o veículo não está emitindo monóxido de carbono em excesso e agredindo o meio ambiente. São duas coisas absolutamente distintas e que o Estado vem, ao longo dos anos, de forma
coercitiva, né, agindo contra o consumidor. Mercadorias não perecíveis e que apresentem algum tipo de desgaste por estarem expostas devem ser vendidas com desconto de pelo menos 10%. Caso a loja se recuse a vender a mercadoria nestas condições, poderá receber multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. A proposta da deputada Lucinha foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Operadoras de telefonia fixa, móvel, de transmissão de dados e de TV por assinatura podem ser obrigadas a enviar aos clientes, em 7 dias corridos, uma cópia dos contratos de adesão e termo de aditamento por carta registrada. O texto dos deputados Zaqueu Teixeira, Gilberto Palmares e do deputado afastado Luiz Martins foi aprovado e volta à pauta para mais uma votação. Pode ser criada uma multa para quem descumprir a lei que torna obrigatória a matrícula de todas as crianças a partir de 7 anos no ensino fundamental. A proposta do deputado Jorge Felipe Neto altera uma legislação de 2005 para incluir a penalidade no valor de R$ 1.645. O texto diz ainda que, na falta de vaga na rede pública, o Estado deve garantir a matrícula na rede privada. A proposta recebeu 2 emendas e retornou às comissões. A Alerj pode passar a receber sugestões de projetos de lei enviadas pela população do Estado do Rio. As propostas que obtiverem apoio de pelo menos 0,1% do eleitorado fluminense, cerca de 12.400 pessoas, devem ser apresentadas pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Casa. O projeto do deputado André Siciliano, que altera o regimento da Alerj, passou pelo 2º dia para recebimento de emendas dos parlamentares. Outra proposta do deputado André Siciliano cria na Alerj o programa Legisla Aqui, com o objetivo de estimular e facilitar o acesso de cidadãos fluminenses às atividades legislativas. A ideia é manter um portal na internet que receba sugestões de projetos de lei. As propostas que receberem apoio de pelo menos 12.000 pessoas do Estado serão apresentadas pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Casa e podem se tornar lei. O projeto recebeu 9 emendas. Pode ser criado na Alerj o diploma Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Entidades que receberem a homenagem devem ser incluídas no livro de registro de patrimônio do Estado. A proposta dos deputados André Siciliano e Paulo Ramos recebeu 2 emendas. E as empresas que têm a concessão do serviço de transbordo e tratamento de resíduos sólidos podem ser obrigadas a destinar 5% do valor do contrato para incentivos à reciclagem. Os recursos devem ser aplicados em salários para catadores, compra de equipamentos próprios para reciclagem e urbanização do entorno do empreendimento. O texto da deputada Lucinha foi aprovado em 2ª discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Esses contratos têm que ser revistos, tá certo? Para que possa ser alterado esse contrato com essa concessão que foi obtida através do poder público, para que se invista 5%, tá certo? Para que seja investido na área de reciclagem. E por que foi na área de reciclagem do lixo? Porque no caso da capital, no Rio de Janeiro, nós produzimos em média 10 milhões de toneladas por dia de lixo, né? E nós temos apenas 5% do lixo reciclado. Então, através dessa alteração nos contratos dessas empresas, nós vamos poder investir 5% da receita dessas empresas, tá certo? Na área de reciclagem. Pode ser alterada a lei que cria a política estadual de resíduos sólidos. O deputado Conte Bittencourt quer que os novos aterros sanitários só comecem a operar se tiverem a licença definitiva emitida pelo INEA e o sistema de tratamento de chorume em condições adequadas. Os aterros sanitários já existentes vão ter 2 anos para se adequar às regras. O projeto foi aprovado em 1ª discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. O INEA, em cima da atual lei, ele dá a autorização de funcionamento provisória, sem o chorume. Eles fazem um transbordo do chorume para um outro aterro, mas quando vem épocas de chuvas fortes, não tem como controlar o chorume dos aterros provisórios. Então nós estamos criando aí um dispositivo de exigência. Ter a estação de tratamento de chorume é pré-requisito para o aterro ser licenciado, os novos aterros. Outro projeto pretende alterar leis que tratam da cobrança pela utilização de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio. De acordo com o texto, a recuperação e proteção dos corpos hídricos pode ser feita por meio de pagamento por serviços ambientais.
A proposta do deputado afastado, André Correia, recebeu 3 emendas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.